queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais uma aula do nosso curso de terapias holísticas. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é sobre a psicoterapia holística para as nossas crianças, né? A psicoterapia infantil. Bom, como que se aplica a psicoterapia infantil dentro do nosso curso de terapias holísticas? Eventualmente vai chegar alguém no consultório de vocês e vai levar uma criança. A mãe dessa criança vai chegar para vocês e vai falar: ó, meu filho, ele tem transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. Meu filho é hiperativo, que é uma coisa que está muito na moda. Todas as crianças agora são hiperativas, todas têm hiperatividade. Até virou uma desculpa para qualquer coisa. Ah, o meu filho é assim agitado porque tem hiperatividade e tal. E daí vocês vão começar a tratar esta criança, certo? Com as terapias holísticas. Você vai poder fazer uma cromoterapia, você vai poder fazer um reiki, você vai poder agregar outras terapias, o relaxamento, ou simplesmente fazer a psicoterapia. Uma das terapias que nós mais usamos para as crianças, ela se chama ludoterapia, né? Que tem a ver com o quê? É a terapia lúdica. Porque as crianças, elas não conversam, elas não expõem para fora os problemas da mesma forma que os adultos o fazem. Porque elas estão numa fase em que elas não têm esse tipo de conhecimento. Porque para elas a vida é assim, elas não sabem se elas estão passando por um problema. Vocês entendem? Se a criança nasceu num ambiente e ficou condicionada a certa situação, ela não sabe o diferente, ou como deveria ser o correto. Se os pais de uma criança tratam ela de tal forma, ela vai achar que aquilo é a forma correta de tratar. Ela não sabe se aquilo é errado ou é certo. Ela acha que a vida é assim. Entendeu? Claro que hoje, como as crianças estão tendo acesso à informação muito rápida, quando elas adquirem certa idade, elas já têm uma noção de o que é certo e o que é errado, ou o que é o politicamente correto, e assim elas entendem o que os pais podem fazer e se aproveitam dessa situação, e muitas vezes ficam contra os seus pais. É muito comum hoje em dia você vê crianças ou adolescentes, eles mesmos ligando para o conselho tutelar porque os pais fizeram algo que eles não gostassem, né? E tem muito a ver também com a lei da palmada, que é a lei que estavam querendo colocar, onde você não poderia dar palmadas no filho, que você poderia ter problemas com a justiça, certo? Mas o que vale vocês entenderem é como lidar com esse tipo de situação, vocês como terapeutas. E é uma situação bem complicada, certo? Principalmente os adolescentes, né? Eu estava esses dias aqui num curso, que eu estava ministrando um curso, e tinha umas professoras no meu curso. E eu estava comentando, né, sobre um projeto que é de palestras, né, que eu tenho sobre suicídio e tal, já dei em alguns lugares. E nós estávamos comentando sobre como as crianças hoje, e os adolescentes, pré-adolescentes, 12, 13, 14 anos, eles não são iguais como nós éramos na nossa época. É totalmente diferente. Eu estudei numa escola onde se varria, no final da aula, sala. Tinha uma época que tinha que fazer limpeza da escola. Tinha os serventes, mas os alunos sempre ajudavam. Uma vez era uma turma, depois era outra turma. Às vezes podia se voluntariar para aquilo, cuidava dos jardins. Uma vez eu lembro que eu levei 2 sacos de esterco e tirei nota 10, porque eu levei 2 sacos de esterco, né? Aproveitei que minha avó tinha vaca e
porco e tal. Eu levei aquele troço lá e acabei tirando 10 por aquilo, tá? Então, tempos diferentes. Eu não tô nem aqui para julgar se era melhor ou pior, porque é muito comum as pessoas dizerem: ah, no meu tempo era melhor, ah, no meu tempo era melhor. Tem muita coisa daquele tempo que eu acho que não era melhor, não. Era ruim. Mas é claro que você chegar a esse equilíbrio perfeito não é fácil, né? Tem muitas coisas que hoje em dia são muito melhores do que antigamente. Muitas mesmo, sabe? A única coisa que na verdade não mudou, só mudou o jeito como ela é colocada, é a parte onde as crianças e adolescentes não têm mais educação. Isso vem dos pais, porque imagine só, quem são os pais hoje? Somos nós, somos as pessoas da antiga geração. Então os pais são, e essa nova geração, né? O pessoal de 20 anos já tem filho, o pessoal de 30 já tem filhos de 10 anos, de 12 anos. Então quem está com quase 40 já tem filho grande. E as pessoas então estão tendo uma tendência de ter filhos mais novos, sempre achou que isso ia mudar, que as pessoas iam ter filhos mais velhos, mas isso é uma coisa que não muda muito, sabe? Tá? Os jovens têm muitos filhos, né? Muitos filhos também porque não se cuidam. Então, o que aconteceu? Transformou-se isso num absurdo, numa coisa terrível. Nossa, foi até legal, porque eu conversei com a professora e ainda estou conversando com ela sobre essas situações. É terrível. Ela me conta até: professor Bauer, você não tem noção do que acontece dentro das salas de aula. Você não tem noção. E ela não fala só pela escola dela, porque ela é meio que coordenadora, ela vai em várias escolas. É terrível, é terrível. Hoje, os alunos, eles estão com o poder. Se o professor fala alguma coisa que o aluno não gosta, já era. E nós estamos acompanhando na TV mesmo. Teve um aluno que jogou uma carteira em cima da professora, né? Teve um caso agora que eu vi na internet aqui, foi essa professora até que me mandou, que um aluno esfaqueou a professora porque ela mandou ele ficar quieto. Mas isso vem da noção de que todo mundo tem que estar certo. Essa geração que pensou assim: ah, eu não quero ser educado como meus pais me educaram, e tentou educar diferente os filhos, sim, de fazer tudo pelos filhos. Não que isso seja errado, só que tem que ter um equilíbrio, tem que saber o fazer, tu tem que saber o fazer tudo. Tem mãe levando tapa na cara e sendo xingada pelo filho. Isso é deixar fazer tudo? Isso é deixar fazer tudo por acaso? Não. Está acontecendo. E olha que problema que nós estamos enfrentando. A depressão está aumentando. Não para de sair notícia aqui na internet que o suicídio está aumentando. Toda hora eu estou postando ali. O suicídio aumenta. Não só aqui no sul do Brasil, como no Brasil todo e como nos outros países também. Portugal, eu vou dar uma palestra lá em Portugal. Suicídio altíssimo em Portugal. Vocês entendem? Então não tá fácil, E daí? O que fazer? Esses pais levam as crianças para vocês, os terapeutas, né? E vocês, terapeutas, tem que dar jeito no filho dele. Tem que dar jeito. Parece um negócio de emagrecimento, né? A pessoa vai no consultório para emagrecer. E ela quer uma mágica. Ela quer uma solução mágica, assim. Tipo, que você faça ela emagrecer. Ela vai fazer uma hipnose, ela vai emagrecer automaticamente. Emagrecer é uma das coisas mais difíceis que existe, né? Porque nossa mente fica condicionada, o corpo fica viciado, principalmente no açúcar, que vicia mais que cocaína. Então você vencer a hipnose do açúcar com outra hipnose mental não é simples. E outra, nada é mágica, tudo mesmo depende da força de vontade de cada um.
não é mágica. Você vai no médico, o médico você vai com um problema e se o médico não resolve, você não está nem aí. Você vai no outro médico ou você faz qualquer coisa. E no terapeuta holístico você vai lá e quer que o cara faça um milagre? Como assim? Isso depende exclusivamente de você. Você tem que ter essa força interior para querer. Claro que o terapeuta holístico ele facilita muito, porque ele vai trabalhar com o teu psicológico, ele vai trabalhar com a tua energia, com a tua mente, com a tua reprogramação mental, ele vai fazer em você. Ele vai te dar vários argumentos e atributos para você conseguir chegar aonde você deseja chegar. Mas se você não fizer nada para mudar isso, não vai adiantar. Tem que ter a força de vontade. E para emagrecer é uma coisa, não é fácil. E outra, as crianças chegam lá no consultório com os pais e você começa a fazer uma breve análise, conversando assim com os pais, com as crianças. Você já vê de cara, o problema está nos pais. Como que nós terapeutas fazemos? Atendemos crianças de 3 a 12 anos. 3 a 12 anos é considerado infantil dentro da psicoterapia holística. De 3 em diante, considerado tratamento convencional. Tá bom? Então, como que se trata esse tipo de coisa? Sempre quando a criança tem até 12 anos, os pais têm que fazer tratamento também. Porque claro que o problema está nos pais, porque são eles que estão educando as crianças. A educação vem deles, a educação tem um papel fundamental e é muito importante no desenvolvimento de uma criança. Claro que cada criança nasce com uma personalidade, uma alma única. Por isso que tem crianças que têm uma educação ruim e se tornam grandes homens, grandes mulheres, vencedores. E tem pessoas que tiveram tudo e se tornam nada. Assim como tem pessoas que tiveram uma educação ruim e isso afeta tanto que elas nunca conseguem sair do lugar. E assim como tem pessoas que tiveram uma educação facilitada de uma maneira correta e conseguiram com isso alavancar ainda mais na vida. Então tudo é muito relativo, certo? Depende não só da educação, mas também do fator único, né? Da personalidade daquele ser, que é o ser único. O ser é moldado pela educação, mas dentro dele existe a fagulha da personalidade dele, que ele traz consigo, do seu jeito, né? Quanto ele atura as coisas, como que ele, né? Mesmo, claro que o conhecimento, tendo esse conhecimento, ele consegue, conhecimento como funciona o mundo, ele consegue entender melhor e dar a sua opinião, dar a sua versão, fazer as coisas do seu jeito, ok? Então você vai ter que tratar os pais junto, mas geralmente os pais não querem, eles querem, ajeita meu filho aí que ele não tá legal. O que você vai fazer? Você vai fazer todos os procedimentos que nós já passamos no curso, conversar, normal, você já consegue pegar no feeling aquilo ali. Os pais entram no consultório junto? Entra no consultório junto. Entendeu? Principalmente que é 3, 4, 5, 6 anos, você entra, os pais sempre entram. Ok? Até é bom que os pais vejam como você está abordando. Você deve pensar, putz, mas em alguns momentos, sabe aquelas crianças que vão na tua casa e falam assim, nossa, quando elas estão junto com os pais são uma coisa, quando estão sozinhas são outras? Exatamente. Então, você vai estar com os pais, você já... Tudo bem que elas podem ser um pouco mais levadas, mas pelo menos você já vai estar vendo como elas se comportam perante os pais e como os pais agem perante aquele comportamento, ok? Ou pode fazer uma abordagem diferenciada na primeira sessão com os pais e nas próximas sem os pais. As crianças que eu já tratei, tive muito sucesso, tá? Eu não sou muito fã, vou ser sincero para vocês, não sou muito fã de fazer a psicoterapia holística infantil, tá? Por que eu não sou tão fã? Porque envolve outros fatores. Não pela criança em si, não por lidar com a criança, sabe? Porque assim, se a criança já chegou a esse estado, significa que os pais dela têm uma ideia totalmente errada de educação. E quando você vai tratar esta criança, você vai começar a passar a ideia certa
Não que o terapeuta tenha que educar, longe disso, pelo amor de Deus. O terapeuta não tem que educar ninguém. O terapeuta se preocupa com a mente das pessoas. Estamos preocupados com a mente da criança. A criança começou a ficar depressiva, você quer curar aquilo ali. E para curar, você tem que ajeitar os pais. Mas eu digo assim, quando você começa a fazer as abordagens iniciais e faz do jeito que tem que ser feito, até os pais podem achar estranho. Porque eles são tão acostumados a achar que é daquele jeito que eles vêm sempre fazendo, que eles não podem achar estranha a sua abordagem. Então, às vezes pode ficar chato. Mas graças a Deus, né, todas as crianças que eu tratei, teve casos graves, assim, eu me dei muito bem. Só que você tem que ter muito jogo de cintura, muita coisa. Não é que nem com um adulto que você chega e mete a real pra ele. Vocês entendem? Você mete a real. Então você tem que ter um jogo de cintura com a criança, certo? E tem que envolver os pais. Nossa, eu já peguei casos assim que a criança batia na cara da mãe, entendeu? Daí eu fiz uma sessão com a mãe, uma ou duas, sei lá, e depois eu fiz umas sessões sozinho, né? E foi ótimo. Pela primeira vez na vida, até a mãe se assustou. Ela disse, meu Deus, o meu filho perguntou quando que nós vamos voltar na consulta com você. Isso só prova que quantos pais estão errados, né? Porque na primeira abordagem eles podem achar, nossa, mas por que esse terapeuta está fazendo isso? Eu não acho que deveria ser assim. Tudo bem que eu sou deixo um pouco meu filho fazer tudo, mas eu acho que ele está sendo de um jeito que não vai ajudar. Eles podem achar isso por causa da tua abordagem. Por quê? Porque a tua abordagem é a abordagem correta. Claro que eles vão achar estranho, porque eles não fazem a abordagem correta. Só que depois, como até a mãe falou, nossa, que estranho, meu filho adora vir aqui, ele perguntou quando é a próxima sessão. Claro! Porque a gente faz tudo de bem para o consulente, de bem para a criança, nunca para o mal. Isso é um erro. Tanto é um erro que as pessoas não entendem educação. Na educação, quando você dá uma repreensão a uma criança, ou diz não faça aquilo por causa disso, não é que você está fazendo mal para ela, você está fazendo bem para ela. Ela não vai ser um drogado, não vai ser um frustrado, vai ser uma pessoa de sucesso. Porque ela está aprendendo, você está como professor, você está ensinando o filho a como fazer. E não é deixar ele fazer tudo o que ele quer. Deixar fazer tudo o que ele quer, você acha que uma criança de 2, 3 anos sabe o que quer, entende da vida melhor que você. Então você tem que fazer só obedecer o que ela quer. Ela quer isso, você manda. Ela quer aquilo, não. Isso vai ajudar a criança. Eu gostaria que meu pai tivesse me ensinado, ou minha mãe, como se alimentar corretamente desde muito cedo. Né? Que eu não precisaria ter passado por uma transformação de alimentação depois de velho. Porque você se acostuma a comer. Tem pessoas que a gente chama assim que tem paladar infantil. Você vê, a pessoa vai tirar os pratos. Isso tem muito hoje. Antigamente não tinha tanto, mas hoje está plenamente. A pessoa só come batata frita, né? Só coisa assim, arroz, batata frita. Tudo que uma criança comeria é o que a pessoa adulta come. É incrível. Você vê, vai nesses bifezão que tem aí, self-service, né? Sei lá como é que diz isso. A batata frita tá sempre faltando. E os caras jogam aquele troço cheio de gordura feito com aquele óleo de soja, né? Com veneno do troço lá. As pessoas comendo batata frita, né? Açúcar puro, aquilo ali, glicose. E o óleo, né? As pessoas às vezes nem trocam óleo para fritar, porque ficam fritando muito aquilo, muita gente comendo. E, puxa vida, salada, que nem diz, às vezes pega um salada, mas como batata frita junto não resolve nada. A salada é um complemento vitamínico, tipo brócolis principalmente, que é o melhor que existe, né? Que é um dos mais completos que tem. Então, é assim, tá tudo errado. Então, o terapeuta não vai educar a criança do nada. Tipo, tem que passar para os pais e tem que dar uma palestra que nem eu tô dando para vocês aqui, às vezes para os pais dar aquele puxão de orelha, para ver se eles entendem, para ver por que o filho tá fazendo aquilo. Ah, mas se eu falar... por exemplo, eu nunca bati nos meus filhos, mas eles têm um respeito por mim, sabe? Então, quando a gente fala em educar, por exemplo, você fala de um jeito mais firme, você coloca a mão assim para ele entender, não faz isso, sabe? Tem todo um jeito de se fazer.
sabe que nem precisa bater, vocês entendem? Mas, tipo assim, até se fosse preciso, né? Mas como não precisou, né? Porque acabaram obedecendo, né? Enfim, mas que é incrível é o jeito que trata as crianças hoje, meu Deus, jogando açúcar em cima das coisas assim, e os pais, nossa, cara, pegar o chinelo e os pais tiram fotinho ainda para postar. O que vocês acham disso? Eu acho que tá certo? Ou o terapeuta tá errado aqui? Então, abordagem no consultório para criança é tranquilo. Mais esse xingão nos pais aí, esse puxão de orelha que vocês vão ter que dar. E depois com a criança, você vai descobrir como é que tá lá. Muito pelo que ela faz. Ludoterapia usa coisas lúdicas. O que você vai fazer? Você vai brincar. A criança só se expressa através da brincadeira. Ela não vai te contar coisas. Não adianta ficar tentando fazer ela te contar. Manda ela desenhar. Olha quais os desenhos que funcionam mais. Manda desenhar a família. Daí você vai ver o cenário, quem está maior, quem está menor na família. Às vezes a criança desenha ela gigante, a mãe pequenininha, o pai do mesmo tamanho, porque a mãe é nada na família, porque o pai xinga a mãe, briga com a mãe, a criança vê e bate na mãe também. Então você vai ver a altura das pessoas, a roupa que elas estão, né? Entende? Quando daí você manda desenhar uma paisagem, um desenho livre, uma casa, para você desenha a sua casa, para ela mostrar como é a sua casa. Problemas mais sérios, assim, se você desconfia que uma criança teve algum estupro, não sei o que, você manda desenhar com aquela pessoa, se ela usar muito cor preta nos órgãos sexuais e tal. E tem várias maneiras, assim. Na verdade, o desenho, você vai ter uma noção, assim, do que está acontecendo. E você não saiba interpretar desenho de criança, você manda ela te explicar o que é isso, por que isso. E assim você vai pegando. E não adianta. Criança, você resolve brincando com ela. Usa massinha de modelar, né, para brincar. E vai ter sessão que praticamente você vai brincar com a criança, né? Aí você vai perceber, ela vai dizer, meu pai nunca brincou comigo, minha mãe nunca brincou comigo, né? Então você vai brincando com essa criança. Você vai ver se ela tem dificuldade de brincar, dificuldade de desenhar. Manda ela escrever o nome dela, o nome da mãe, do pai. Você vai vendo as reações, você vai percebendo se ela vai levando tudo certinho. Então você vai brincando. Você pode usar bonequinhos, pode mostrar a família, fantoche. Nossa, tem tanta coisa que dá pra fazer com criança. Maravilha. Eu uso hipnose. Uma vez um menininho não queria ficar sentado na cadeira. Ele queria abrir minha janela, queria pegar meus certificados, queria fazer tudo lá no consultório. Fiz uma hipnose para ele ficar colado na cadeira. Imagine só. Mas pior que ele gostou, né? Ele deixou estranho. Nossa, como é que eu tô colado? E depois ele nunca na vida ele obedecia a mãe. Eu colei as mãos dele e falei assim, agora só vai descolar as suas mãos quando a sua mãe encostar o dedo nas suas mãos e dizer que tá descolado. E ele foi correndo achar a mãe dele lá na frente, né? Eu tinha feito a sessão sozinho com ele. Ele, mãe. Olha, ele falou que quando você encostar aqui na minha mão vai descolar. Ela encostou e descolou. Ai, obrigado, mãe, isso aqui. Eu fiz uma brincadeira que acabou dando um certo poder para a mãe dele. Um poder que a mãe dele nunca mais tinha tido na vida. Então são essas maneiras, desse tipo de jeito que você vai fazendo com as crianças. Você vai usar as coisas que você aprendeu aqui, tudo. Vai fazer uma cromoterapia na criança, vai fazer uma energização, passa a mão por cima, faz um passe, né? Não tem problema, faz tudo que você está aprendendo aqui. O que é diferente? Brinca com a criança, usa brinquedos, manda desenhar, avalie, entendeu? Então assim você trata as crianças. Tá bom? Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. E nos vemos então na nossa próxima aula.